Bom dia, boa tarde, boa noite, professor e demais. Hoje, junto à minha equipe, vim falar um pouquinho sobre a aplicação de dois métodos interativos para a resolução de sistemas lineares, o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel, um estudo aplicado à estimativa de temperaturas em uma placa. Bom, a priori, vamos entender alguns conceitos básicos iniciais para que consigamos, então, de fato aplicar os métodos que serão apresentados para resolver os sistemas lineares. Matematicamente falando, devemos ter em mente que um sistema linear pode ser uma equação linear, ou duas ou m equações. Observe-se que temos dispostos aqui n variáveis, onde paralelamente podemos encarar que estamos na enésima dimensão, ou seja, no plano Rn. Temos, portanto, os coeficientes associados a cada equação, os a e j. Temos as variáveis x1, x2 e segue até xn. E, por fim, as constantes associadas ao termo independente de cada equação. Recuperando um pouco de álgebra linear, pode-se também apresentar o sistema linear na sua forma matricial, do tipo AX igual a B, onde temos a matriz de coeficiente, que multiplicamos por x e chegamos no valor da constante associada. Portanto, para resolver um sistema linear, equivale a encontrar um valor de x que satisfaça AX igual a B. Apenas demonstrando uma forma de reescrever esse sistema linear, o que observamos? Observamos aqui que toda essa primeira coluna da matriz A está sendo multiplicada por x1. A segunda coluna da matriz A está sendo multiplicada por x2 e assim sucessivamente. Somando todas essas multiplicações, essas evidências, chegamos no nosso vetor B. Dados os conceitos iniciais, podemos partir para o primeiro método, o método de Gauss-Jacobi. O objetivo desse método, basicamente, se dá em transformar o sistema linear AX igual a B em uma forma equivalente, x igual a cx mais g, para gerar a função de interação. Para gerar a função de interação, basta isolar cada componente do vetor x em relação à diagonal principal da matriz, que está destacado aqui em vermelho. Podemos notar que, por exemplo, ao isolar o nosso x1, ele fica igual a 1 sobre a1 vezes o b1, que já está na parte direita, menos tudo aquilo que está na parte esquerda. Além disso, colocamos também índices no x, onde x elevado a k mais 1 é igual a cx elevado a k mais g, onde usamos xk para encontrar o xk mais 1. E quem vai ser a nossa matriz C? Ela é dada a partir dos coeficientes da equação da parte direita, onde a diagonal principal inteira será igual a zero. E também podemos encarar o nosso g como uma parte independente de x. Partimos agora para o segundo método, o método de Gauss-Seidel. Sendo um pouco semelhante ao método de Gauss-Jacobi, esse método transforma o sistema linear AX igual a B em uma forma equivalente, x igual a cx mais g, isolando o vetor x mediante a separação pela diagonal e supondo que o nosso a de i é diferente de zero para todo i que vai de 1 até n. Mas no que esse método se diferencia do método de Gauss-Jacobi? Basicamente, ao invés de calcular o nosso x de k, calculamos o nosso x de k mais 1. Observando por meio de uma comparação intuitiva, vemos que os dois métodos se assemelham em sua primeira equação. Porém, a partir da segunda equação, há uma pequena mudança. Ao invés de utilizar o nosso x1 elevado a k, usamos o nosso x1 elevado a k mais 1, e isso se repete sucessivamente até o nosso xn de k mais 1. Finalmente,
Esse método pode também ser escrito em sua forma matricial, onde a matriz de coeficiente A é dada por uma soma de L, uma matriz triangular inferior, com sua diagonal principal composta somente por zeros, mais a matriz D, que é uma matriz onde a diagonal principal é diferente de zero, mais uma matriz R, que é uma matriz triangular superior com sua diagonal principal composta somente por zeros. Assim, o sistema é reescrito para L mais D mais R de x é igual a B. Isolando-se o nosso dx e depois isolando o nosso x, chegando nessa equação, onde os outros termos são multiplicados pela inversa de D. Então, galera, antes da gente ir para o código em si, é importante a gente entender qual que é o objetivo do nosso código. Então, para dar certo contexto para a resolução do problema e para trazer ele mais para o mundo real, foi nos dada a seguinte situação e objetivo: realizar a estimativa de temperaturas em uma placa através do uso de dois métodos iterativos para sistemas lineares. Então, pessoal, a gente vai ter essa plaquinha aqui, com 4 temperaturas que a gente quer saber: temperatura 11, 12, 21 e 22. E aqui é nos dado as equações de temperatura. Esses valores aqui de W, X, Y, Z são valores constantes que a gente já vai explicar como é que a gente vai encontrar. E é importante ressaltar aqui que essas temperaturas elas são simplesmente a média aritmética, tá? A média aritmética da temperatura com relação aos seus vizinhos aqui. Então a temperatura de 1 vai ser x mais y mais o T12 mais o T21 dividido por 4, pois são 4 zonas de temperatura, 4 pontos de temperatura, na verdade. E agora sim, pessoal, vamos para o código. Então vamos tentar entender um pouco como é que funciona o código para a resolução do método iterativo de Gauss-Jacobi. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas. Então a gente vai importar a biblioteca math e importar a biblioteca random. Depois a gente vai definir o nosso método de Gauss-Jacobi. Então a gente vai usar a função def, chamar ela de Gauss-Jacobi, e essa função depende de A e B. Depois a gente vai definir a dimensão de B e assumir que inicialmente possuímos solução. Depois a gente vai definir o nosso ponto inicial x, o qual é uma cópia dos valores de B. Ressaltando novamente, pessoal, é uma cópia dos valores de B. Se a gente colocar somente que x é igual a B, o nosso programa na hora da iteração ele vai dar errado, tá? Depois a gente cria uma estrutura de repetição for, a qual vai perfazer cada elemento da cópia de B, ou seja, o vetor x que a gente definiu. Como a gente quer dividir x pelos elementos da diagonal principal da matriz A, a gente precisa verificar se os valores da diagonal principal de A são diferentes de zero, uma vez que uma divisão por zero torna a solução inviável. Como queremos saber o valor em módulo também, a gente usa a função math.febs. Essa função vai retornar o valor absoluto de um número na forma de um float. Já se o elemento principal for zero, nosso processo para, sou igual a false. Em seguida, eu peço para ele fazer um print com o texto iteração 0 e peço para ele dar o valor inicial de x. Depois eu faço a inicialização de xk e eu defino o que é o meu maxiter, que é o número máximo de interações, que é igual a 20, um contador igual a 0, um iter, que é o número de interações que se inicia em 0, e um valor epsilon, que é a minha precisão, que nesse caso é de 0.01. Ok, agora vamos dar início ao laço para as iterações para fazer o método de Gauss-Jacobi. Então, usando a função while, a gente vai dar início ao nosso laço. O que a gente vai dizer? Que enquanto a solução for verdadeira e enquanto o número de interações for menor que o número máximo de interações, que é 20, que é o nosso maxter, a gente pede para ele fazer isso de 1 em 1. Então a interação ela é feita de 1 em 1. E ele vai fazer isso enquanto essas afirmações forem verdadeiras
para cada i e para cada j, ou seja, para cada linha e para cada coluna que começa em 1 e vai até n de 1 em 1, a gente vai fazer esse somatório aqui, essa soma. Importante, por que tem esse if aqui? Esse if ele vai retirar os valores da nossa diagonal principal. Olha o que está escrito aqui dentro. Se os valores de i forem diferentes dos valores de j, então faça a somatória. Isso aqui dá uma condição de que esse somatório só vai ser feito contanto que isso aqui seja verdadeiro. Ou seja, assim a gente não faz esse somatório para os valores da diagonal principal. Então, até agora o que a gente tem? Enquanto essas afirmações forem verdadeiras, para cada linha e para cada coluna, contanto que não seja a diagonal principal, faça esse somatório. Da onde vem esse somatório? Esse somatório vem aqui da generalização do método de Gauss-Jacobi, se vocês lembrarem, que a gente viu no referencial teórico, a gente está fazendo essa parte aqui da conta, multiplicando os elementos de A, fazendo o somatório da multiplicação dos elementos de A por x. Então é o que a gente está fazendo aqui no nosso somatório. Como o somatório inicial é zero, a primeira iteração aqui vai ser zero. Mas depois esse valor vai ser sendo atualizado conforme o nosso laço vai progredindo. Então a gente vai fazer aqui a fórmula, exatamente igual está escrito ali, A, que multiplica os valores de x, os valores de A que multiplica x, e depois a gente vai atualizar o nosso valor de xk, aqui embaixo, ainda dentro da nossa generalização. A gente vai fazer 1 sobre A, que multiplica B menos o nosso somatório, exatamente o que está escrito aqui. 1 sobre A, que multiplica B menos o nosso somatório. Só que a gente precisa definir um critério de parada também para esse nosso laço, para ele não continuar para sempre. Então vamos definir isso. Dizer que se o comparar, que é o nosso critério de parada, que depende dos valores de x, de xk e da nossa precisão, que é de 0,01, então, se os valores de x forem próximos dentro da nossa precisão aos valores de xk, então para o laço. Se não, continue o laço e atribua os valores de x fazendo uma cópia dos valores de xk. Atualize os valores de x, é isso que eu quero dizer. Depois eu peço para ele printar qual é a interação que eu estou, se eu estou na primeira interação, segunda, terceira e assim por diante, e peço para ele printar o valor atualizado de x para o final de cada interação. Beleza, mas agora a gente precisa atribuir um significado matemático, definir essa função comparar aqui que a gente escreveu. Então vamos fazer isso aqui. Vou fazer aqui na parte de cima do código. Ok, vamos explicar esse trecho aqui que eu adicionei, que é basicamente a definição dessa função comparar. Então, igual a gente escreveu lá embaixo, a gente vai escrever que comparar depende de x, xk e da minha precisão. A gente inicia com uma soma que vale zero e a gente usa a função zip para pegar os valores de x e xk. Depois a gente faz uma estrutura de repetição com o for para os valores desse zip e o nosso critério de parada, a gente vai usar a seguinte fórmula do referencial teórico. dk, que é a nossa precisão, vai ser igual a o máximo valor absoluto da subtração de xk pelos valores calculados de xk menos 1. Ok, é o que a gente vai escrever aqui embaixo. Só que no nosso código a gente vai ser um pouco mais criterioso e escrever na forma de que a soma é igual à soma da iteração anterior mais o valor absoluto, por isso math.fabs fabs aqui, dessa subtração. Essa subtração, list1 de i menos list2 de i, é a subtração dos valores de xk menos xk menos 1. E o math.fabs aqui é para a gente ter o valor absoluto disso. Por que a gente faz assim, em vez de usar a função max para pegar o valor absoluto? Porque aqui a gente tem um resultado mais preciso, um resultado mais rigoroso matematicamente. Depois a gente faz uma condição if, que se o valor da nossa soma final for menor que a nossa precisão, que é de 0,01, então ele retorna o valor verdadeiro. Se não, ele retorna o valor falso. Agora que a gente já fez tudo isso, o que a gente pode fazer é definir aquelas constantes que estavam na nossa placa.
que são as constantes x, w, y e z. Então vamos fazer isso agora. O que a gente vai fazer? Foi proposto no exercício que essas constantes sejam dadas a partir do RA de cada aluno, para que cada aluno tenha seus próprios valores de constante. Então o que a gente faz? A gente cria um texto que é igual ao input. Esse input o aluno vai digitar o valor do RA dele, o registro acadêmico dele, e ele vai ser guardado com o nome de num, sendo um valor inteiro. Depois, x, y, w e z, cada um vai ter a sua fórmula para ser calculada a partir do número aleatório, pseudo-aleatório, gerado a partir do RA do aluno. Então, x, por exemplo, vai ser igual a o número aleatório gerado a partir do RA do aluno, vezes 20, mais 20. Y vai ser esse número aleatório gerado vezes 80 mais 30. W vai ser o número aleatório gerado vezes 160 mais 80. E Z, o número aleatório gerado vezes 5 mais 1. Depois a gente pede para printar cada um desses valores. Esse barra N aqui é só para que ele pule a linha quando ele for dar o resultado, tá? Para ficar mais claro. E agora a gente define a nossa matriz A e o nosso vetor B, que a gente usou lá em cima durante os cálculos do método. Só que, quem que é essa matriz A aqui? Vamos tentar olhar aqui para as nossas equações de temperatura. A gente pode reescrever essas equações de temperatura e montar um sistema linear. Aqui. Se você prestar atenção, os valores das coeficientes aqui, os valores da matriz A, são simplesmente as coeficientes que multiplicam as nossas incógnitas aqui. 1, menos 1 quarto, menos 1 quarto e 0. Então a gente vai ter 1, menos 1 quarto, menos 1 quarto e 0. Então a nossa matriz A é composta pelas coeficientes que multiplicam as nossas incógnitas. E a nossa matriz B, quem que é? Ela é composta pelo resultado dessas equações. Então, no caso aqui, x mais w sobre 4, a gente vai ter aqui nosso primeiro componente do vetor, x mais w sobre 4. Beleza, galera. Então o que falta fazer agora? A gente quer saber se vai haver convergência ou se não vai haver convergência. Então, a gente vai criar aqui uma condição de convergência. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos tentar entender aqui um pouco da parte teórica. Seja o sistema linear AX igual a B, o método de Gauss-Jacobi gera uma sequência, xk, convergente para a solução do sistema dado, independente da escolha inicial x0, se a seguinte condição for atendida, e a condição é de que α é igual o valor máximo de αi seja menor que 1, sendo i maior ou igual a 1 e menor ou igual a n. E o nosso αi é calculado fazendo a somatória das coeficientes da nossa matriz A, por isso α aqui A e J, é o somatório do módulo dessas coeficientes, dividido pelo módulo das coeficientes que estão na diagonal principal, por isso A e I. Então, como é que isso fica no código? Temos aqui o teste de convergência, então a gente vai assumir α1, α2, α3 e α4, e a gente vai substituir os valores das coeficientes que estão na nossa matriz A, o módulo da soma dessas coeficientes, e vamos dividir ela pelo valor da diagonal principal, do valor de A e I, aqui, o nosso alfa na diagonal principal. Como a gente quer o valor máximo disso, ele precisa ter, o critério para ele convergir é que o alfa seja igual o máximo valor de AI sendo menor que 1, como ele precisa dessa condição, a gente escreve aqui. Usa a função max para tirar o valor máximo de α1, α2, α3 e α4. E se alfa for... A gente assume que alfa é igual a essa função max. E se alfa for menor que 1, então ele printa que o sistema vai convergir. De novo, o barra n aqui só para pular a linha. Se não, ele fala que o sistema não vai convergir. Então, por fim, galera, a gente vai aplicar nossa Gauss-Jacobi aqui em x e vai pedir para printar os valores encontrados das temperaturas
que vem das iterações valores finais de x feito pelas encontrados através das iterações. Então a gente vai pedir para printar cada um desses valores. E por último, como a gente quer saber se o programa ele teve a precisão atingida ou ele parou porque ele fez um número máximo de iterações, lembrando que o número máximo de iterações é igual a 20, então a gente coloca uma última condição aqui, que é de que se o iter for igual a 20, a gente printa aqui, o programa parou por atingir o número máximo de iterações. Se não, o programa parou, pois a precisão requerida foi atingida. E aí eu vou rodar aqui, mostrar um teste, usar o meu RA 202012. E aí, vocês podem ver aqui que ele levou 4 segundos para fazer a conclusão. E aí ele vai me dar aqui o número da minha matrícula, as minhas constantes. Ele me dá o texto que o sistema sim vai convergir, pelo teste da convergência que a gente fez, a condição de convergência. Ele mostra o número das iterações e os valores de x para cada iteração. E por último, aqui ele vai pegar os últimos valores de x aqui e printar para as nossas temperaturas. E ele me dá a informação de que o programa parou, pois a precisão requerida foi atingida. Então ele não passou de 20 iterações. Certo, galera? Então agora vamos para o código do segundo método. Certo, galera? Então, com relação ao código do segundo método, que é o método do Gauss-Seidel, a única coisa que vai mudar vai ser na hora da gente escrever o nosso laço. Porque mudou o método, mudou a fórmula, né? Então, na hora de escrever o nosso laço de iteração, vai ter uma mudança aqui com relação ao código anterior, vai ter uma mudança aqui para o nosso if. Então, a gente vai escrever se o índice da linha é maior que o índice da coluna. E aqui no primeiro somatório, em vez de usar x aqui, a gente vai usar xk. E também, por conta de mudar a fórmula, a gente vai colocar aqui na forma de um elif uma segunda condição, que é o nosso segundo somatório. E nessa próxima iteração, em vez de usar xk, a gente está usando x. Mas de onde vem esse segundo somatório? Ele vem aqui do nosso referencial teórico. A gente tem o b que está subtraindo esses dois somatórios aqui. E é basicamente isso, as diferenças entre os dois códigos. Beleza, galera. Então agora vamos rodar o nosso código aqui do Gauss-Seidel para ver o que acontece. Eu vou usar novamente o valor do meu RA e vamos ver quantas iterações ele leva para resolver o nosso problema. Então, os resultados são basicamente os mesmos, só que olha só que interessante. Ele leva somente 7 iterações para chegar nos resultados de temperatura. Vamos lembrar lá no primeiro programa quantas iterações ele precisava para fazer para chegar nos valores de x. Então vamos rodar aqui o programa. Esse aqui é o nosso primeiro código do Gauss-Jacobi para o RA 202012. E vamos observar aqui que esse daqui levou 13 iterações para conseguir chegar nos valores de temperatura, para conseguir chegar nos valores de x dentro da precisão requerida. Então, com isso, a gente conclui que a diferença entre os dois métodos é que o Gauss-Seidel é mais preciso. A gente pode testar isso aqui novamente para outra RA e a gente vai obter um número de interações parecidas no quesito de que o Gauss-Seidel é melhor, ele é mais rápido. Então vamos testar aqui o nosso código. Tem que fechar aqui. Calma aí. Tá, vamos testar aqui o nosso primeiro código para um RA diferente. Eu vou usar aqui o RA 234297. E vamos ver aqui o resultado. Ele fez também 13 iterações, tá? E vamos testar aqui para o nosso segundo valor. Tem que fechar aqui. Nosso segundo método, perdão. Então, vamos testar aqui de novo para o RA
23.429.7. Vamos observar aqui que, com certeza, ele fez menos iterações para chegar no resultado. E olha aqui, ele fez só 8 iterações para chegar no resultado. Então essa é a diferença crucial entre os dois. O Gauss-Seidel é mais rápido. Então é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí. E o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado.